Senhor presidente, doutor Sadi Noel, obrigado, deputado Valdec Carneiro, que presidiu parte dessa nossa sessão. Uma boa tarde a todos, deputadas e deputados, funcionários da Alerj, população que nos acompanha aqui das galerias da Alerj e também através da TV Alerj e das mídias sociais. Eu gostaria de trazer aqui a essa tribuna o resultado de uma reunião, senhor presidente, que eu realizei ontem à noite na Pavuna. Nós fizemos uma convocação, o nosso partido, para uma discussão com moradores da Pavuna e região, de modo que nós pudéssemos ter dos moradores as opiniões, a sua participação e subsídios para que nós possamos construir uma nova proposta do Rio de Janeiro. E ontem foi uma noite fria no Rio de Janeiro, uma noite chuvosa. Eu fui daqui da Alerj, de metrô, até a Pavuna. O centro da Pavuna está completamente abandonado, doutor Sadi Noel. Nós chegamos lá, aquele murundum no trânsito, ninguém anda, e eu não vi nenhum agente público, seja da prefeitura, seja do governo do estado, no centro daquele bairro tão importante e emblemático da nossa capital. Nós reunimos, eu fiquei muito feliz de ver aquele auditório cheio de cidadãos e cidadãs que deixaram a sua casa, que deixaram os seus afazeres por amor a essa cidade, por desejo de contribuir, por desejo de dar a sua participação e a sua opinião na construção de novos caminhos para o nosso Rio de Janeiro. Estávamos lá com moradores da Pavuna, de Anchieta, de Ricardo de Albuquerque, de Costa Barros, de Barros Filho, moradores de Acari, da Fazenda Botafogo, moradores de Marechal Hermes e também moradores do Jardim América, ou seja, de toda aquela importante região da cidade do Rio de Janeiro. E tínhamos também, inclusive, moradores da vizinha São João de Meriti. E o que eu ouvi lá, senhores deputados e senhoras deputadas, foi um pedido de socorro de uma gente que está abandonada há muito tempo. Parece que aquela região do Rio de Janeiro não fica no Rio de Janeiro, não fica no nosso estado, não fica em lugar nenhum, porque apenas são feitas promessas vazias e nada efetivamente é realizado. A segurança daquela região é um desastre absoluto. É uma vergonha a situação de abandono que as autoridades desse estado colocaram e colocam a população dessa importante região da cidade do Rio de Janeiro. Infelizmente, os bravos policiais militares que estão naqueles batalhões que atendem a área não têm a menor capacidade e, principalmente, condição de trabalho. São heróis que tentam trabalhar sem condições, sem um contingente adequado, sem o apoio do poder público. A mesma coisa acontece com os homens da Guarda Municipal que simplesmente, por uma decisão de governo, não estão operando naquela área, ou operam sem condição nenhuma e sem apoio nenhum da Prefeitura do Rio de Janeiro. Essa é uma situação gravíssima e o governo do estado tem que ser chamado à responsabilidade. Nós não podemos entregar o estado do Rio de Janeiro, importantes regiões de todo o nosso estado e daquela região em particular, e é gravíssimo o que acontece, na mão de bandidos e na mão de delinquentes. O que existe na Pavuna e região é uma total ausência do poder público. Essa é uma solução que tem que ser abordada aqui por essa casa. E nós, parlamentares, chamarmos a atenção do governo do estado do Rio de Janeiro. Se não tem condições, que peça ajuda à União Federal. Que a Força Nacional que vem aqui para o Rio para tomar conta de turista para as Olimpíadas, que fique no Rio de Janeiro depois. Porque se o estado não tem condição de tomar conta dos seus cidadãos, alguma condição e alguma situação tem que ser encontrada. Uma solução precisa ser encontrada e nós não vamos aceitar que aquela população permaneça abandonada como está hoje. E a Prefeitura do Rio é omissa nesse tema. Não aparece, não está presente, não quer nem saber e fica tudo por isso mesmo. E o que eu vi também em outras áreas de serviços públicos, isso se repete pelo Rio de Janeiro, é gravíssimo. A saúde pública da cidade do Rio de Janeiro está também quebrada, deputado doutor Sadi Noel. Não é apenas o estado, porque os recursos em saúde, em educação e nos serviços públicos foram retiradas para grandes obras mirabolantes
sem a percepção de valor por parte da população. E o que interessa no dia a dia, que é você ser atendido numa clínica na família, num hospital, numa UPA, num posto de saúde, cada vez mais é difícil na nossa cidade. Infelizmente, a cidade do Rio de Janeiro perdeu mais de 700 milhões de reais em orçamento na saúde nos últimos 3 anos. E o mesmo acontece com a população. A população da Pavuna, os moradores daquela região, estão sem alternativa. O hospital municipal que existe naquela área está absolutamente sobrecarregado. E o sistema de saúde está sem condição de atender os seus pacientes. A educação vai pelo mesmo caminho. Muito boas ideias nós recebemos naquela área. Porém, sem recursos, não é possível implementá-las. E hoje o município do Rio de Janeiro parece que vê a educação apenas como um programa de televisão. Na televisão está uma beleza. Gasta-se milhões e milhões de reais para falar nas escolas do amanhã. Um belo projeto, um projeto interessante que visa a educação em tempo integral. Porém, um projeto que não é sustentável sem recursos. E hoje, infelizmente, o que nós vemos é a canibalização da rede existente com a retirada de professores para a colocação nas novas escolas, que são inauguradas a toque de caixa, sem sequer ter ligação de energia elétrica. E fica gerador e tanque de combustível no pátio das escolas. Os moradores da Pavuna e região pediram volta dos serviços públicos, conforto ao cidadão, prioridade para quem mais precisa. Falamos também dos temas de transporte. A região da Pavuna não tem mais um sistema de transporte público do município. As linhas de ônibus ou foram cortadas ou foram racionalizadas. E o morador não consegue sair da sua casa para chegar ao destino final sem pegar 1, 2 ou até 3 conduções. O sistema de vans municipal que foi licitado não foi implantado corretamente. E hoje não há praticamente alternativa de transporte a não ser a linha 2 do metrô, que está superlotada, e é preciso que o Estado faça o complemento da linha 2 no trecho Estácio Carioca Praça 15. Os relatos que eu ouvi lá são relatos de preocupação, de revolta, mas também com o morador presente indicando o caminho. E o caminho, senhor presidente, está cada vez mais claro. Menos obras gigantescas, menos obras de fachada, menos propaganda na televisão e mais serviços públicos para o nosso cidadão. Devolver o dinheiro da saúde, devolver o dinheiro da educação, fazer as coisas que nós temos funcionar antes de construir coisas novas. E na questão do transporte, o abandono é total. Então, eu saí de lá, por um lado, enfim, com a minha esperança renovada pelo vigor daquela população que se recusa a se entregar, que não quer sair dali, que gosta de onde mora e que quer lutar para que as coisas mudem e fiquem melhores. Mas, por outro lado, estarrecido ainda mais com o descaso, com o abandono da Prefeitura e do Governo do Estado com aquela nossa região. Queria, senhor presidente, antes de encerrar, fazer uma outra menção ao que nós ouvimos ali. E ouvimos ali uma questão também importante com relação ao saneamento. O rio Pavuna, quem conhece, não é o rio. Praticamente dá para você andar em cima dele, de tão pesada que são aquelas águas. A nossa SEDAI não cumpre o seu papel de levar o saneamento àquela região da cidade, mas cobra na conta de água a taxa de esgoto. A Prefeitura do Rio, que assumiu a responsabilidade de cuidar do esgoto das comunidades, e ali nós temos muitas comunidades, simplesmente se omite. É um empurrando para o outro. A Rio Águas, que assumiu essa responsabilidade a partir de 2006, não faz absolutamente nada. E a população sequer tem a quem reclamar. Porque os representantes do município ali, nas administrações regionais e também na subprefeitura, são indicações políticas que não servem à população, que não escutam a população e que não estão presentes. O que nós temos que fazer é refletir com muita serenidade sobre o futuro do Rio de Janeiro. O futuro do Rio de Janeiro ele é brilhante, pode ser tudo aquilo que nós sonharmos. Mas primeiro temos que colocar a casa em ordem, reinverter as prioridades e devolver o Rio de Janeiro aos cariocas. Levantar o tapume dessas obras e devolver a cidade ao seu cidadão. E ter um olhar humano, e ter um olhar que é de compaixão e de vontade de fazer. Programas sociais, senhor presidente, naquela área também não existem mais.
Ou é alguma coisa de fachada para atender interesse político, ou não existe mais nada, numa das áreas mais carentes do Rio de Janeiro. Não é possível nós acharmos que teremos uma cidade integrada, una e justa, se não pudermos ter o setor público cuidando daqueles que mais precisam. O que saímos de lá com a certeza, temos que ter uma nova dimensão para essa cidade, uma nova proposta para o Rio de Janeiro, para que o Rio de Janeiro possa voltar a sonhar e possa ser tudo aquilo que a gente espera dele. E, senhor presidente, ao encerrar, estamos falando em obras grandes, estamos falando em obras gigantescas que foram realizadas aqui. Com tudo isso, com todos os serviços paralisados, nem essas obras foram bem feitas. É absurdo, é vexatório. O nome do Rio de Janeiro foi enxovalhado essa semana no mundo inteiro, porque inauguramos um viaduto gigantesco de altíssima complexidade. E com uma garoazinha e 10 dias de funcionamento, esse viaduto está cheio de buraco. O que foi colocado aqui pelo deputado Luiz Paulo é absoluta verdade. Não adianta explicar, tem que impedir que o problema aconteça. E nem no caso das obras grandes e mirabolantes nós estamos fazendo direito, e isso é uma vergonha para a nossa cidade. Vamos pensar um novo rumo para o Rio de Janeiro, todos juntos. E essa cidade, com certeza, reencontrará o seu caminho, e o caminho é cuidar das pessoas com humanidade e fazer da prioridade a coisa certa, os serviços públicos e atenção ao nosso cidadão. Senhor presidente, muito obrigado. Era isso que eu queria colocar e me permaneço à disposição aqui na Assembleia Legislativa. Boa tarde, senhor presidente.